Olá, amigo empreendedor, olá, amiga empreendedora, seja muito bem-vindo ao Clube dos Seis Dígitos. Aqui quem fala é Bruno Sampaio e nesse programa de hoje nós vamos falar sobre como identificar o seu público-alvo. Esse é um passo extremamente importante, extremamente crucial, tá? Para a gente conseguir ter sucesso, para a gente conseguir criar um negócio lucrativo, porque tudo se resume a como você serve o seu público. Tá? O segredo de um negócio é você dar às pessoas o que eles querem, né? Oferecer, né? Oferecer às pessoas o que eles querem da forma mais atraente possível, certo? E para isso você precisa pesquisar, você precisa entender o que eles realmente querem, o que é que eles precisam, e como exige, o que já existe no mercado, né? Como a gente viu no programa anterior sobre pesquisa de mercado. E agora a gente precisa entender melhor as pessoas, o seu cliente, o seu público-alvo, certo? É extremamente importante esse trabalho aqui, tá? Ele vai servir para quê? Para que você entenda seus clientes, né? Para você dar o que eles querem e assim você possa ganhar mais dinheiro. E vai servir também, tá? Vai dar uma base para você construir sua estratégia de marketing, certo? Todo marketing deve ser em cima das pessoas, ok? E na verdade serve também para você construir uma estratégia de marketing que funciona, né, e que assim você também possa ganhar mais dinheiro. Isso serve também para reduzir ao máximo os riscos do seu negócio, porque você vai saber já o que fazer. Você não vai tentar, você não vai experimentar um negócio, como infelizmente a maioria das pessoas faz. Ah, vamos jogar e ver no que é que dá. Não é assim. Você vai tornar isso aqui um pouco mais previsível, certo? Apesar dos negócios serem previsíveis, mas você vai reduzir ao máximo os riscos e, consequentemente, o que? Conseguir ganhar mais dinheiro, ok? Então, a nossa missão hoje aqui é descobrir quem são os seus consumidores, entender o que eles realmente querem ou precisam. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mais à frente. Então, a preparação para aqui é bem simples. Basicamente, você vai buscar as informações nas mesmas fontes que você utilizou na pesquisa de mercado. Hotmart, Eduz, no Google, YouTube e tal. Eu não coloquei aqui, mas é óbvio que, de preferência, se você puder ter contato com pessoas de verdade, que são seu público, é a melhor fonte de informações que existe, né? Geralmente nem todo negócio dá para você ter assim, principalmente na internet, que às vezes a gente trabalha com o mundo todo, com o Brasil todo, e às vezes o seu negócio não está tão aqui acessível, a depender de onde você mora e tal. Mas se você puder, jamais hesite, tá, em estar ali conversando e em contato pessoalmente com o seu público, de verdade. E quando você fizer isso, também procure ser da forma mais natural possível. Não fique perguntando, o que é que você quer? Não faça as perguntas diretas aqui. Simplesmente ouça, né? Simplesmente ouça o que eles estão dizendo, o que eles reclamam, o que eles precisam, o que eles querem. E com o tempo você vai ver que existe um certo padrão nisso. Mesma coisa nessa pesquisa aqui, ainda que seja na internet, em revistas também e tal, enfim. Com o tempo, se você fizer uma pesquisa a fundo, você vai ver que com o tempo você vai identificar certos padrões. E são esses padrões, principalmente, que vão formar o seu marketing, que vão lhe dar a base. Vocês vão ver que as pessoas têm os mesmos problemas, e aí você tem que entrar com um produto para resolver esse problema. Você vai ver que existem os mesmos desejos, tá? E aí você vai entrar com o seu produto nesse desejo. Você vai ver que tem as mesmas objeções, que tem as mesmas dúvidas, enfim, é isso que você vai precisar identificar nessa nossa pesquisa aqui, ok? E tem os padrões e, claro, tem algumas coisas a mais, tem algumas pessoas que sabem se expressar melhor e vão lhe dar excelentes ideias também para o seu marketing principalmente, certo? Então, começando aqui, quem são os seus consumidores? Primeiro você vai pelo básico e você vai traçar um perfil demográfico do seu público-alvo. Demográfico é basicamente você identificar qual é a idade, a faixa etária ali. Nunca diga que geralmente as pessoas fazem, eu vendo, sei lá, Coca-Cola e eu atinjo todo mundo.
Não é assim, existe um perfil. Todo produto, por mais abrangente que seja, existe um perfil de consumidores que é mais predisposto a comprar. Então você precisa identificar quem é esse e procure ser o mais específico possível, principalmente no começo. Conforme seu negócio for crescendo, você pode deixar mais abrangente e atingir mais pessoas. Mas no início é bom você ser o mais específico possível, ok? Então você vai identificar qual é a faixa etária, qual o sexo, se tem a predominância de homem ou mulher, etnia também. Tem produtos que a gente sabe que, a depender do que você venda, por exemplo, um produto para pele negra, de maquiagem para pele negra, então na verdade não precisa nem identificar, né? Vocês já sabem, mas existem certos produtos que a gente sabe que são para certas etnias vendem mais. Religião, tá? Identifique se existe. Isso tudo você vai ver se existe, como eu falei, se existe um público dominante que atinge o seu negócio, né? Por exemplo, se você descobrir que a maioria do seu público-alvo é cristão, ou cristão não, é católico, ou é espírita, por exemplo, então isso tudo vai servir de base para você saber falar a língua deles também, tá? Então, no trabalho, existem certas profissões que a maioria do meu público é advogado, é médico, tal. Existem certas profissões que se encaixam mais, então liste tudo isso. A renda, né? Qual é a média de renda que o seu público ganha? Onde eles moram? Geralmente existem lugares que vendem mais. Às vezes é interior, é grandes cidades, é sul do Brasil, é norte, enfim. Você tem que identificar isso também. Estado civil, eles são solteiros, são casados, são separados, eles só namoram, como é que eles são? Tudo isso vai influenciar. Nível de educação, eles são formados, eles têm pós-graduação, eles têm mestrado, qual o nível de educação deles, ok? Feito isso, você vai no perfil psicológico. Uma dica aqui interessante. Um lugar legal para você buscar esses dados demográficos é naquela ferramenta chamada Audience Insights do Facebook, tá? Ele vai dar muitas dessas informações aqui. Aí vem agora o perfil psicológico, tá? Aí você vai começar a entrar na cabeça do seu cliente, do seu público-alvo, do seu consumidor. Então você tem que entender qual é a conversa que está acontecendo na mente dele, tá? Todo mundo passa o dia todo ali pensando em alguma coisa, né? Nossa mente não para, a gente fica... E sempre quando a gente está com um problema ou quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente fica com aquele negócio na cabeça e um certo pensamento que se repete, né? Então, se você está aqui nesse programa, você está querendo faturar 6 dígitos, você deve estar pensando: como é que eu chego lá? Como é que eu chego lá? Né? O que é que eu preciso fazer? Às vezes você pode estar pensando: pô, eu acho que o que está faltando para mim é uma estratégia. É uma estratégia. Eu acho que a chave para eu alcançar os 6 dígitos é uma estratégia. Então, se você está com esse negócio na cabeça, quando você recebe um anúncio, né? Quando você vê um anúncio ali, por exemplo, escrito: estratégia infalível para atingir 6 dígitos no mês. Isso vai na hora chamar a sua atenção, identificar, e na hora vai acender aquela luz na sua cabeça. Então, isso que você precisa entender sobre o seu consumidor, e você precisa ser essa luz para ele, certo? Então você precisa também saber quais são as crenças dele, certo? No que ele acredita, o que é verdade para ele. Cada cabeça é um mundo, e você precisa entender que existem certos padrões. Por exemplo, tá? Uma pessoa que é concursado público, que fez um concurso público ou que está fazendo tal, ele acredita que aquele ali é o melhor caminho para ele, tá? Para ele ter uma vida estável, tal. Ele acredita, primeiro, ele acredita que existe estabilidade na vida. Segundo, ele acredita que o melhor caminho é ali o concurso, tal. Então, tem certas crenças, tem certos padrões. Aí, voltando para cá, se o cara, como eu falei ali anteriormente, se ele é de uma certa religião, por exemplo, espírita, então ele também tem certas crenças. E todas essas crenças, quando você bate contra elas, você praticamente perdeu o cliente ali. Porque a gente tem um modo de ver o mundo e a gente não gosta. Você não segue pessoas que não pensam como você, que vai de encontro do que você acredita, certo? Você não segue essas pessoas, você segue quem você
quem pensa como você, ou quem acredita nas mesmas coisas que você. Então você precisa identificar quais são as crenças do seu consumidor em relação ao máximo, principalmente as coisas em relação ao seu negócio, né, ou que podem contribuir para o seu negócio. Tá? Então, vamos lá, vamos supor. Pegando o exemplo ali ainda do concurseiro, é difícil você vender um curso de empreendedorismo para um cara que acredita que a estabilidade para ele é só aquilo. Primeiro, que ele busca estabilidade, e empreendedorismo é uma vida completamente instável. Então, é difícil você vender para um cara desse, certo? Então, você precisa identificar aí aonde você pode melhor encaixar seu produto, certo? Então, como ele percebe o mundo, né? Aquilo que eu já falei, o que é que ele acha que é certo, o que é que é errado para ele, quais são os valores dele, isso também é muito importante, tá? No que é que ele acredita, ele preza pela família, enfim. Tudo isso você precisa entender. E aí uma coisa interessante também, importante, tá? No que é que eles hoje acreditam sobre o seu ramo, tá? Vamos supor que você tenha um negócio de saúde na área de alimentação, certo? A maioria das pessoas acreditam, por conta da mídia, né, por conta da televisão, por conta do que é passado pela família, a maioria das pessoas acreditam que o leite é saudável e que a gente precisa de leite para poder ter mais cálcio, enfim, certo? E se eles acreditam nisso, você precisa, quando você for fazer a sua venda, né, quando você estiver oferecendo seu produto, você precisa trabalhar isso. Você vai precisar mostrar ao cara que o leite não é tão saudável quanto ele pensa, e que isso, na verdade, existe uma grande indústria por trás, certo? E você precisa convencer o cara, ok? Porque às vezes ele está buscando alimentação saudável e você precisa mostrar a ele que o leite não é saudável, não é tão saudável quanto ele pensa. Então tudo isso você precisa entender. Outra coisa, no que ele acredita em relação ao seu produto, tá? Vamos supor que não necessariamente, se o seu produto for novo, então você vai ver no que ele acredita em relação aos seus concorrentes. Vamos supor que ele acredite que uma ferramenta de e-mail marketing, né, precisa ser cara para ser boa. E aí você quer entrar com uma ferramenta que seja bem mais barata que os outros. Então você vai ter que, ainda que você pense, mas eu vou detonar porque todas são mais caras, a minha vai ser mais barata. Mas se na cabeça do cara ele acredita que tem que ser caro para ser bom, que uma barata não vai atingir o que ele quer, ninguém vai comprar. E você não vai entender por quê. Porque você, na sua cabeça, é só o preço que vai convencer, porque todas são caras e tal. Então tudo isso você precisa estar atento, porque senão você não vai conseguir vender, certo? Então no que aqueles caras, no que eles acreditam também em relação ao mercado, tá? Às vezes eles pensam, sei lá, eles pensam que no seu mercado a maioria das pessoas só querem pegar o dinheiro deles, entendeu? Só querem enganar e se aproveitar. Tem certas crenças assim em relação, por exemplo, a vendedor de carro. O cara, quando vai comprar o carro, ele é vendedor, ele só quer empurrar qualquer carro, né? Então, se você for um vendedor de carro e você quiser vender, você vai ter que mostrar ao cara que você não quer simplesmente vender, você vai ter que mostrar que você se preocupa com ele. Então você tem que ter uma abordagem diferente se você quiser se destacar. E para isso você precisa saber como o seu público, né, pensa sobre o seu mercado, tá? Como é que ele vê. Não necessariamente, veja, não necessariamente é a realidade. Tá? A realidade é relativa, né? Aprofundando essa conversa, mas não é a realidade, é como o seu consumidor vê o mundo, como ele percebe, né? Não existe uma verdade absoluta, cada um tem o seu pensamento e você tem que entrar no pensamento do seu consumidor, ok? Então também liste, né, descubra aí como é que ele pensa em relação aos seus concorrentes. Por exemplo, ele acredita que fulano é a marca da qualidade, ele acredita que cicrano é a marca que tem velocidade. Então como é que ele vê cada um desses e como você pode entrar ali no meio, certo? Depois você tem que entender o emocional.
esse aqui é um dos pontos mais importantes dessa parte. Por quê? Porque as pessoas compram, tá? Na verdade, a emoção é o que move as pessoas, tá? A emoção é o que move as pessoas. E mais especificamente em relação à compra, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão, tá? Então você vai vender pela emoção. Depois você vai usar só a razão para justificar aquela compra ali, para o cara saber na cabeça dele que ele está fazendo a decisão certa, tá? Que ele não está contradizendo os princípios dele, enfim, que ele está fazendo a decisão certa. Então, do emocional, você precisa identificar quais são os desejos daquela pessoa, o que ele mais quer atingir e que o seu produto vai servir de ponte, né, para ele. Você vai ver que, por exemplo, nesse meu programa aqui, Clube dos Seis Dígitos, né, a ideia é compartilhar com você estratégias para faturar 6 dígitos por mês, certo? Mas não se trata só de dinheiro aqui, ainda que eu esteja falando de dinheiro. Dinheiro é a primeira coisa que a gente busca aqui nesse programa, certo? Mas existe uma coisa além do dinheiro. Né? Cada um tem o seu motivo. No meu caso, o dinheiro para mim me dá liberdade. Tá? O dinheiro para mim me traz conforto e ele me permite ajudar outras pessoas, a minha família, ele me permite fazer do mundo um lugar melhor, né? Ajudando as pessoas, e me permite fazer coisas que eu gosto, que é viajar, por exemplo, certo? Então, no fim das contas, esses são meus desejos, tá? Então você tem que buscar qual é o desejo mais profundo da pessoa. Você vai pensar no desejo inicial, que é o primeiro que vem à sua mente. Depois você vai ter que ir cavando e se perguntando, tá, mas por que ele quer isso? A chave é você perguntar por quê. Vamos lá, você vende o curso e ganha dinheiro, então por que o seu público quer dinheiro? Ah, porque ele quer isso. Por que ele quer isso? Certo? Por que ele isso? E assim você vai até chegar lá no desejo primário. A gente vai falar mais sobre desejo já já, tá? Então, aí você vai ter que entender como é que ele se sente em relação ao problema ou à necessidade. O seu produto, geralmente, ou ele resolve a necessidade, ou ele resolve, ou ele realiza um desejo para o seu cliente, né? Então, como é que a pessoa se sente em relação a isso aí que o seu produto dá para ele? Vamos supor que você venda um curso de como ganhar dinheiro na internet, tá? Então, como é que o cara se sente em relação a isso? Vamos lá, pode ser que ele queira largar o emprego e esteja buscando uma alternativa, e ele está desesperado porque ele já fez vários cursos antes e não conseguiu ter os resultados que queria. Ele está meio frustrado, a família não acredita nele, ninguém acredita nele. Então, já tentaram vender antes, ele já comprou cursos até caríssimos, onde ele pagou o que não tinha, e mesmo assim está frustrado, mesmo assim ele não conseguiu ter resultados. Às vezes ele pode até ter prejuízo, porque investiu mais do que tinha, achando que ia bombar e não bombou. Então, você tem que identificar qual é o estado dele, quais são as emoções dele em relação a esse desejo ou essa necessidade, certo? Vamos supor que você vê um produto na área de saúde, por exemplo, a cura da diabetes, né? Tem um produto assim. Então, como é que o cara se sente? Ele se sente que a vida dele está bastante delicada, né? Está por um fio ali, porque diabetes é uma doença muito séria. Então ele está com medo o tempo todo, ele está inseguro, né? Ele se sente em relação à família dele, que a qualquer momento, de repente, a qualquer momento não, mas que o tempo dele é reduzido, que ele vai deixar a família dele a mercê, às vezes não como ele queria. Então tudo isso está passando pela cabeça, e aqui no caso aqui pelo coração da pessoa, e você precisa identificar. E você precisa mostrar a ele que você entende ele, tá? No seu marketing, nas suas mensagens de vendas também. E baseado nisso, você vai ter que decidir qual a emoção chave de compra, certo? Porque depois eu vou falar sobre isso numa aula sobre copy e tal, mas você vai ver que cada produto vai ter várias emoções, vai ter várias coisas, várias chaves onde você pode entrar no consumidor.
mas só uma é que vai abrir a fechadura. Só uma. Tá? Você não pode anunciar duas emoções, duas coisas. Só uma. Uma tem que ser a principal. Todo o resto é secundário. Tá? E você tem que identificar qual é essa emoção chave. Tá? No ramo, por exemplo, aqui, meu desse negócio aqui, geralmente é liberdade. O cara busca liberdade. Tá? E você tem que identificar qual é a sua do seu negócio. Porque seu marketing todo vai ter que ser em cima disso. Ok? E aí você busca também o que é que move aquela pessoa, né? Quais são as emoções que movem ele. É aventura, é relacionamentos, né? Ele quer conhecer pessoas, ele quer se relacionar, é, é conhecimento, é crescimento, enfim. Você precisa identificar também isso, tá? Aí vem agora aqui a questão de você saber posicionar o seu produto corretamente, que é desejo versus necessidade. Tá? A necessidade é quando você basicamente resolve um problema, certo? Aqui eu botei alguns exemplos. É um cara que precisa criar um site. A maioria das pessoas não tem um desejo de criar um site. Ele vai criar um site porque ele precisa, porque disseram a ele que ele precisa, porque disseram a ele que aquilo é a melhor maneira de divulgar o negócio dele, enfim. Mas a maioria não tem desejo, um desejo ardente de criar um site, certo? Ou outro exemplo de uma necessidade. Ele precisa aprender a fazer anúncios no Facebook. Ninguém ama ficar fazendo anúncio no Facebook. A maioria das pessoas faz porque precisa. Tá? Porque é uma das maneiras de atingir o objetivo que ele quer, né? O objetivo maior que ele quer. Outro exemplo, ele precisa aprender a emitir declarações fiscais. Tá? Uma pessoa que precisa aprender a fazer isso é porque ela precisa fazer no trabalho dela ou na empresa dela, mas ninguém morre de amores, ou ninguém tem o desejo, eu sonho em aprender a fazer isso. É difícil, a maioria das pessoas, claro que pode ter ali, mas é um público extremamente pequeno, que não vai tornar seu negócio lucrativo. Então você tem que... O segredo do sucesso é você trabalhar com as grandes massas, e aí que está o dinheiro, é nas massas. Tá? Ainda que você fale, mas no nicho tal, certo? Mas nichos lucrativos precisam ter uma certa quantidade de pessoas que acaba formando uma massa, ok? E já os desejos, eles são mais fortes. Como eu disse, nós somos, o ser humano é movido pela emoção. E é isso que faz as pessoas comprarem também. Tá? E uma coisa que é importante frisar aqui é que você não cria um desejo nas pessoas. Ninguém cria desejo. Todos os desejos que as pessoas têm já estão lá, dentro delas. Eles são criados por um conjunto de coisas e de crenças e de experiências, mas o seu marketing não cria desejo. Você precisa entender isso, certo? O que você pode fazer é apenas canalizar aquele desejo que já existe ali para o seu produto. Tá? Então você vai canalizar o desejo daquela pessoa de perder peso, de emagrecer, de se sentir bonito. Você vai pegar esse desejo que já existe lá e vai canalizar para o seu produto. Mostrar que o seu produto é a maneira de ele atingir aquilo que ele quer. Certo? Mas nunca você vai conseguir criar desejo e não tente fazer isso, porque você vai jogar dinheiro fora. Tá? Então alguns dos desejos mais comuns que existem na humanidade desde o início dos tempos e que vai existir até o fim dos tempos são esses aqui. Aqui são alguns, tá? Existem mais, mas aqui são alguns e com o tempo você vai ver. O desejo de ter mais saúde, né? Todo mundo que está doente quer ter saúde, isso sempre vai ter, sempre vai ser assim. Existe o desejo de ser mais bonito, a maioria das pessoas quer ser mais bonito. O desejo de ser mais jovem, quem está envelhecendo quer ser mais jovem. O desejo de reconhecimento, né? As pessoas gostam de receber elogio, gostam que os outros sintam orgulho deles, ou que estão lá em primeiro lugar. Aí o desejo de status, as pessoas gostam de ser bem-sucedidas e de serem vistas, né, como pessoas de sucesso, ou que alcançaram alguma coisa, enfim. Desejo de dinheiro, né, de bens materiais, né, o desejo de ter um conforto, de ter uma vida confortável, de ter mais conforto, enfim. O desejo de se divertir, né, de ser feliz. O desejo por sexo, desejo por relacionamentos, né? Enfim, são alguns desejos primários que no fim das contas você vai ver que o seu produto tem que levar para algum desses aí. E você tem que identificar qual deles é e fazer a ponte, tá?
E se aprofundando mais ainda nessa questão de desejos, existe um conceito que o Tony Robbins ensina, que ele chama as 6 necessidades humanas. Tá? São 6 necessidades que o ser humano tem e que é a chave para a felicidade. Tá? A chave para a pessoa conseguir ser feliz é que ela precisa suprir essas necessidades, certo? Existem 6 e são duas delas são necessidades espirituais e as outras 4 são do corpo, são físicas. Uma pessoa não necessariamente precisa suprir, satisfazer essas 6. Geralmente existe uma ou até duas que são mais importantes para cada pessoa. E é essas que você tem que identificar e é essas que você tem que satisfazer do seu público. Tá? As necessidades são baseadas naquelas emoções que a gente falou ali anteriormente. A primeira é a de certeza ou segurança. Então, que necessidade é essa? O cara precisa ter certeza de que no final do mês o salário dele vai estar lá, por exemplo. Que ele vai ter o X, que ele vai ter o aluguel em dias. Por exemplo, o cara que faz um concurso público, ele quer muito ter essa segurança, essa certeza de que ele não vai ser demitido, que ele vai ter o salário lá fixo, independente do que ele faça, certo? Certeza, segurança. Tem gente que precisa de segurança no relacionamento e faz um bocado de loucura para ter segurança no relacionamento, certo? Então, essa é a primeira das necessidades humanas, certeza, segurança. Tá? Aí foram alguns exemplos que eu dei e você vai ver que tem muitas coisas que podem ser ligadas a isso, certo? A segunda é extremamente o contrário. São pessoas que precisam de incerteza e de diversidade na vida. Geralmente essas pessoas assim são aquelas que fazem muitas loucuras, são pessoas que praticam esportes radicais, são pilotos de corrida, tá? São pessoas que precisam o tempo todo de coisas diferentes, que precisam de adrenalina lá em cima ou de emoções, fortes emoções o tempo todo, não gostam de rotina. Já, por exemplo, as certezas são pessoas que gostam de rotina, que tem que ter tudo certo, tudo do jeito deles. Se tiver alguma coisa fora do controle, eles não se sentem bem com isso, né? Tem pessoas que são assim. E incerteza já é o contrário, né? Já é diversidade. A terceira necessidade humana, né, e do espírito é de reconhecimento ou importância, né? Então é aquilo que a gente falou ali de status, de a pessoa se sentir importante, de se sentir amado, de se sentir querido, né? A gente vê muito isso agora com o avanço aí das redes sociais e da internet. A gente vê muito isso no importante, ou muito isso no Facebook, né? Pessoas fazendo de tudo para poder chamar atenção. No fundo é porque elas precisam satisfazer essa necessidade de reconhecimento e de importância, tá? A quarta necessidade do corpo é de relacionamento e amor, né? É a pessoa que precisa estar o tempo todo ali com os amigos, ou que precisa ter alguém ao seu lado o tempo todo, ou que precisa estar com a família, enfim, precisa estar com outras pessoas, precisa estar se relacionando. E essas 4 são as necessidades do corpo, e você precisa ver qual delas, né, o seu produto ali está mais ligado, certo? Porque tudo isso vai influenciar na sua linguagem e nas suas vendas. As outras duas, que são necessidade do espírito, né, que o Tony fala que uma vez que você consegue satisfazer as suas necessidades do corpo, né, você atinge um outro nível e você vai satisfazer as necessidades do espírito. Essas do espírito normalmente têm a ver com os outros, né? Por exemplo, a primeira é a de crescimento. Na verdade, essa tem a ver com você. Você precisa estar o tempo todo ali crescendo, se tornando uma pessoa melhor, mas normalmente quem quer se tornar uma pessoa melhor e que quer crescer é para ajudar os outros, é para contribuir para alguma causa. E de fato, a sexta necessidade é justamente essa, é contribuição, né? É a pessoa que quer fazer o mundo um lugar melhor, quer ajudar pessoas, quer ajudar animais, enfim, luta por alguma causa e que não pensa só em si mesmo, certo? Então, descubra qual dessas necessidades aí tem mais a ver com o seu produto, anote aí na sua planilha que depois tudo isso aqui vai fazer mais sentido para você, certo? E por fim, você vai identificar
quais são as objeções do seu cliente, do seu público-alvo, tá? Objeções são quais são as maiores barreiras, o que é que impede ele de comprar o seu produto, o que é que vai impedir ele de comprar o seu produto. Geralmente, essas objeções são as dúvidas mais comuns, né? São as perguntas que as pessoas mais fazem a você antes de comprar o seu produto. Geralmente são as objeções, certo? Existem objeções básicas, né, de toda venda, que é, está muito caro, eu não confio em você, eu não confio no seu produto, isso não funciona para mim. Essas são objeções clássicas que você vai ter que matar de qualquer jeito. Mas além disso, você vai ver que cada negócio tem objeções diferentes. E você precisa identificar, certo? Por exemplo, no meu negócio de alimentação saudável, algumas objeções são: eu não tenho acesso a alimentos orgânicos, então isso não vai me trazer saúde, certo? Eu tenho que matar isso. Outra objeção é: eu tenho uma vida muito corrida, isso aí vai consumir muito do meu tempo, então eu tive que criar um produto que fosse rápido, certo? Tudo isso você tem que identificar e matar, e criar um produto que mate isso, e criar um marketing que mate isso, certo? Porque se você não identificar essas objeções e não exterminá-las, elas vão destruir sua conversão. Tá? A maioria das pessoas não liga para essa questão. Nem às vezes eu não sabe, ou às vezes não dá importância devido a essa questão das objeções. Aí acha que vender é só falar os benefícios e só falar as coisas boas do seu produto, mas não é assim. Todo mundo vai ter objeção. Se você acha que porque está botando um produto excelente a um preço lá embaixo, vai vender muito porque está muito barato, pode ser que o cara diga: não vou comprar, tá barato demais, isso aí tá esquisito, eu não confio, tá muito barato, entendeu? E às vezes o que você acha que é sua arma forte, né? Sua arma secreta, na verdade vai ser a sua destruição. Então por isso você precisa entender o seu público, ok? Então, revisando aqui o que a gente viu nessa aula, você precisa entender o seu público realmente a fundo, né? Psicologicamente, emocionalmente. E, como eu disse, a melhor maneira de fazer isso é conversando pessoalmente com essas pessoas. Se não tiver acesso a elas, pesquise naqueles sites que eu falei do início aqui dessa aula e no programa anterior de pesquisa de mercado. Você vai em Google, você vai em fóruns, principalmente onde as pessoas escrevem livremente, onde elas dão suas opiniões. Tá? É nessas opiniões que você vai ter aquelas grandes sacadas e onde você vai ver as pessoas falando sobre seus sentimentos. Né? Em comentários de livros, em fóruns, em grupos no Facebook, tá? Onde as pessoas trocam informações livremente, é lá onde vai estar o ouro para o seu produto, certo? Então descubram o que eles pensam e o que eles sentem e tente se posicionar como uma luz, né, como uma salvação para aquelas pessoas. Aquele cara que está ali no computador procurando uma solução, ou às vezes nem procurando a solução, mas está só pensando ali no problema e tal. De repente aparece o seu anúncio como a grande salvação para ele. E lembre-se sempre que nenhum negócio lucrativo vive de achismos, tá? Se você não fizer aqui o seu dever de casa e se você, meu público, eu acho que eles querem isso, eu sei que eles gostam disso, tá? Sem você ter certeza, você não vai muito longe, acredite. Geralmente as coisas não são como a gente pensa que é. Às vezes porque ainda que você faça essa pesquisa, quando você chegar lá no campo de batalha, você vai ver que muita coisa você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar, não, você vai ter que adaptar, porque a verdade lá na prática é outra. Então você vai se preparar o máximo possível aqui, para quando chegar lá você só faça ajustes, tá? Só ajuste o curso. Mas se você não fizer isso, chegar lá você vai ter que ou pular do avião e começar tudo de novo, ou desistir, ou se frustrar, ou pior, tomar prejuízo, né? Tenho certeza que não é o que você quer. Então, é isso. Tá? A gente fica por aqui nessa apresentação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta lá nossa página Clube dos 6 Dígitos. Tem também no YouTube, tem também no SoundCloud. E se você tiver alguma dúvida, algum problema no seu negócio, escreva para mim
Mande sua dúvida para clubedos6dígitos@gmail.com, tá? Que eu pretendo começar a responder aqui algumas dúvidas aqui online, quero interagir mais com você. E é isso, até o próximo programa.